Ouvimos alguns gemidos e uma pessoa dizendo para se controlar e não desmaiar. Eles estavam apenas começando e então inserem o estimulante mais uma vez, fazendo o sangue jorrar. Ele resistiu um bom tempo com uma nova poção. Eles acharam os resultados bastante impressionantes, acreditando que um talentoso sujeito de experimento como ele estava realmente em um nível diferente. Agora estamos na Torre Mágica da Boêmia, e um grupo de pessoas está cercando nosso protagonista, que está acorrentado, planejando inserir outro simulacro nesta torre mágica, conhecida como a mais forte do Império. Nosso garoto está morrendo lentamente. Ele não sabe por que alguém como ele, que era dito possuir uma mente talentosa, acabou assim, já que ele mais uma vez é forçado a ser injetado com o estimulante. Ele tenta quebrar as correntes, mas não consegue, então implora para que parem. O mestre da Torre Mágica o acha barulhento e irritante, começa a sair, dizendo ao seu subordinado para informá-lo quando o experimento terminar. Enquanto isso, nosso garoto se pergunta por que está morrendo em um lugar em que sonhou estar. Um deles o agarra pelos cabelos, perguntando como ele está se sentindo, mesmo sem ter talento algum como mago. Ele se exaltava porque as pessoas o elogiavam um pouco por ser inteligente, o que também é a razão pela qual sua força vital e conhecimento agora estão sendo extraídos no laboratório secreto de pesquisa. Ele tenta provocar Verdun para tentar bancar o espertinho como costumava agir, mas percebe que nem sequer consegue desmaiar em seu estado atual, já que sua visão começa a ficar turva. Perguntam para onde ele está olhando e, ao desviar o olhar, ele nota algo. Uma das formigas estava solta, fazendo-o repreender os outros por não cuidarem dela direito. Eles pedem desculpas ao Weller, mas ele, furioso, os chama de idiotas e esmaga a formiga. Com isso, também chamam Verdun de inseto por não ter poder mágico suficiente nem para quebrar uma única corrente, então não há reação alguma, o que Weller considera algo bom, já que eles têm um sujeito de teste de nível S. Por causa disso, seu amigo, que entrou na torre com ele, foi estudar no exterior. Seu nome é Rovelin, por quem Weller sente pena por ter um amigo como Verdun, enquanto questiona a razão de ele estar morrendo ali. Aos poucos, ele chega a uma conclusão sobre por que tudo está acontecendo desse jeito, tenta dizer algo, fazendo-os perguntar do que ele está resmungando, e Verdun grita para que calem a boca, sentindo-se frustrado, porque tudo isso está acontecendo porque ele é fraco. Tudo começou 15 anos atrás. Ele cresceu em um orfanato e desejava se tornar um mago, então entrou na Torre Mágica como trabalhador comum para aprender magia, mas não conseguiu se tornar um, não importa o quanto tentasse, por causa do limite de crescimento. Era um teste de compatibilidade que ele fez quando tinha 7 anos. Significava que ele não poderia se tornar um mago. Foi como uma morte para ele, cujo desejo de longa data era ser um mago. Mas ele não desistiu. Espiava secretamente os livros de feitiços deixados nas salas. Enquanto trabalhava como trabalhador braçal na torre, também aprendeu o essencial de inúmeros livros encontrados na biblioteca da Torre Mágica. Mesmo não tendo muito poder mágico, ele tinha confiança quando se tratava de inteligência. Alguns anos se passaram e ele finalmente se tornou um pesquisador na torre e foi elogiado como um gênio. Um dos professores ficou absolutamente chocado ao ver sua tese, algo que até mesmo Balrog, o mestre da torre, reconheceria. Ele percebeu que sua inteligência não era apenas talento, mas estava no nível de gênio. Ele disse ao professor que precisava provar a tese antes de submetê-la. Então perguntou a Verdun se ele era a primeira pessoa a quem mostrou aquilo, e Verdun confirmou que sim, que ele era o único com quem havia compartilhado. Lucid era o único pesquisador com quem ele era próximo e que finalmente o reconheceu. Isso fez com que pensasse que seria capaz de permanecer na torre, não como trabalhador, mas como estudioso de magia. Até que apresentou sua tese em seu próprio nome, e foi tarde demais quando descobriu, então correu até o mestre da torre, explicou como a tese era originalmente dele e havia desaparecido um dia antes de submetê-la. Balrog confirmou se ele era realmente o autor da teoria da continuidade multidimensional, e Verdun esperava que, como mestre da torre, Balrog não deixaria isso passar. Verdun até se ofereceu para explicar a teoria e provar, mas Balrog simplesmente chamou de surpreendente, dizendo que não tinha ideia de que havia tanto talento entre os pesquisadores comuns, o que o fez convidar Verdun para seu laboratório em 2 dias. Lembrar disso fez Verdun se perguntar se teria vivido uma vida normal se não tivesse ido ao mestre da torre naquele dia. De volta ao presente, ele é mais uma vez jogado em sua cela, com o Weller avisando que vai aumentar ainda mais a intensidade do teste. Ele era basicamente um trabalhador de dia e uma cobaia à noite. Foi forçado a criar círculos mágicos e validar sua teoria, a injetar drogas em suas veias, a inventar novas poções e provar seus efeitos, e a dedicar sua vida à torre. Mesmo que tentasse contar a alguém, ninguém acreditaria nele, e foi ameaçado de que o mestre da torre mataria as pessoas de quem gostava.
Ele começa a pensar que tudo acabou e que não pode fazer mais nada. Então tem um flashback de quando brincava com sua amiga Rovelyn, quando fizeram uma promessa de se tornarem grandes magos. Isso o faz se perguntar se, caso seu potencial fosse apenas um pouco maior, as coisas teriam sido diferentes para ele. Ele diz a si mesmo, chorando, para admitir que tudo acabou para ele. Vemos várias formigas começando a se reunir na frente dele. Ele ouve um som familiar, o mesmo que sempre escuta quando está sendo usado em experimentos. De repente, a formiga morta parece estar falando, perguntando por um pássaro, mas não é isso o que ele realmente sente, com o restante das formigas dizendo que ainda não acabou, que, pelo bem da vingança e da sobrevivência, ele deve aguentar e suportar de novo, e então renascerá para nunca mais ser pisoteado, para empunhar um grande poder e superar seus limites. Então Burton se agarra à ideia, ele precisa segurar a lâmina da vingança, e se conseguisse resolver apenas um último problema, que ele não conseguia quebrar diante de um poder maior, só ter uma mente mais inteligente do que os outros não seria suficiente. Se for esse o caso, ele decide desafiar o próprio destino, redefinindo a estrutura teórica e completando um método de reconstrução corporal nunca visto antes. Seria uma teoria dos céus refinados. Amanhã ele planeja romper a longa teoria que define os céus, o que lhe permitirá reconstruir seu corpo, finalmente concluído apenas depois que aceitou sua morte. Agora, tudo o que resta é provar isso, e ele precisaria daquele artefato que lhe permitiria lançar magia apenas uma vez. Mesmo que seu corpo se despedaçasse no processo, ele planeja recuperar sua liberdade amanhã. A noite passa e logo chega o dia em que ele colocará seu plano em prática. Weller abre sua cela e ordena que ele vá ao laboratório limpar as manchas de sangue e remendar os cortes. Quando Vernon não responde, ele grita até que Vernon responde em um tom deprimido. Enquanto limpa o laboratório, alguém aparece perguntando se ele está sozinho. É sua amiga Rovelyn. Ele pergunta o motivo dela estar ali e ela responde que veio se despedir de seu amigo antes de sorrir e dizer que iria estudar no exterior, na cidade da magia Veron, um privilégio especial concedido apenas a talentos excepcionais. Ele a parabeniza por isso, mas ela não parece muito feliz. Ela estende a mão e diz que sua oferta ainda está de pé, quer que ele vá com ela para Verant, já que lá, diferente daqui, onde precisa lidar com tolos arrogantes, ele poderia encontrar novas oportunidades na cidade dos magos. Antes de dizer mais, ela cora e pede para ele não interpretar mal, dizendo que só queria alguém para conversar, nada mais, mas ele recusa a oferta, dizendo que ficará ali. Então ela apenas se despede, dizendo que lhe escreverá cartas. Vemos ele a observando ir embora pelas grades, dizendo que ela não sabe de nada, não sabe o que está acontecendo ali, nem pelo que ele está passando. Enquanto é chamado para segui-los por alguém, ele pensa que ela não deve se envolver em seus planos. O Festival da Magia é um feriado global que comemora a construção da primeira torre e o renascimento da magia, deixando apenas magos de baixo escalão para trás. Ele bate em uma porta e é autorizado a entrar. O guarda pergunta o que ele está fazendo ali àquela hora, e ele responde que o mestre da torre pediu que limpasse o cofre de tesouros. O guarda o repreende por não ter pedido permissão antes, mas ainda assim o deixa entrar, avisando para não tocar em nada. Assim que entra, ele toca um artefato que bloqueia o som do interior, então começa a descer por uma escadaria mágica, chegando a um lugar onde vemos um artefato flutuando. É chamado de segundo circuito, um artefato artificial que o mestre da torre gastou uma quantia astronômica para criar. Ele permite que um mago realize tripla conjuração e desperte temporariamente talentos latentes de seu portador. Para obtê-lo, ele precisa desativar o círculo de proteção mágica, um feitiço de 7º nível criado pessoalmente pelo mestre da torre, mas ele passou os últimos 7 anos estudando como quebrá-lo, e o círculo mágico de que o mestre tanto se orgulha, ele planeja destruir hoje. Mudamos a cena para 2 guardas insatisfeitos com a missão de vigiar a fonte de poder enquanto todos aproveitam o festival. Um deles comenta que teria sido escolhido se fosse por mérito. De repente, percebem Verden chegando e o mandam buscar mais bebida, mas ele apenas se vira de costas. Eles continuam conversando, dizendo que um dia se tornarão mestres da magia e não beberão mais bebidas baratas, prometendo pagar se isso acontecer. Enquanto isso, Verden pega o cajado. O guarda faz a promessa de se tornar mestre da torre, mas imediatamente leva um tiro na cabeça de Verden. Seu amigo olha chocado
chocado, chamando-o de louco, mas Verden comenta que essa reação não era a que esperava. O guarda pega sua arma, decidido a consertar a mente tola de Verden, e lança uma magia de rank 3. Onda de maré, Verden responde com uma magia de rank 3, lança de terra, que atravessa a onda de água e o perfura. O homem chocado pergunta como Verden pode usar magia. Verden pergunta se ele está surpreso que um mero sujeito de teste consiga conjurar magia, porque isso é o que acontece quando brincam com as pessoas. Ele vai até a fonte de poder, notando que é a primeira vez que a vê de perto. O coração roxo pulsante da torre mágica levou 7 anos para chegar a esse ponto, e agora ele vai usar o poder para iniciar os céus divinos. Se falhar, não sabe o que acontecerá, mas nunca saberá se não tentar. Ele bate o cajado no chão, ativa o círculo mágico e começa a entoar reforma corporal, desafiando os céus. A fonte de poder se ilumina e vemos a torre inteira ser envolta por enorme quantidade de mana, visível até de longe. De uma carruagem, alguém percebe que é a energia da fonte da torre. É o mestre da torre, que entende que houve uma invasão. Parte da torre é destruída, mas Verden ainda está vivo e começa a sair dos escombros. Ele percebe que a explosão foi destrutiva o suficiente para devastar a área inteira, mas como ainda vive, significa que sua magia foi um sucesso. De repente, vê uma luz brilhante no céu e alguém vindo em sua direção. É o mestre da torre. Ele entende que deve ter descoberto, já que algo aconteceu com seus homens. Balrog ataca Verden e causa uma explosão, mas quando a fumaça se dissipa, ele se surpreende ao ver um círculo de teletransporte no lugar onde Verden estava. O mestre fica furioso por alguém ter ousado tocar na torre mágica. Não importa quem seja imperador ou criança, ele matará assim que encontrar. A cena muda para um lugar pacífico, uma floresta verdejante e céu azul. Verden se sente sonolento, incapaz de se mover. De repente, ouve o som da água. Ao acordar, fica chocado. Ele se pergunta onde está, já que deveria estar fugindo. Ao ver sua aparência refletida no rio, percebe que seu cabelo castanho virou cinza e suas pupilas pretas ficaram azuis. Ele se tornou uma pessoa completamente diferente, levantando a dúvida se algo aconteceu durante a reconstrução de seu corpo. Ele lembra que, depois de enfrentar os homens da torre, conseguiu desafiar os céus e antes que o mestre o encontrasse, usou a magia de teletransporte e acabou ali. Olhando ao redor, não reconhece a floresta nem aquelas plantas, nem sequer nas proximidades da torre mágica de Boêmia. Isso o faz perceber que conseguiu escapar, atravessou meio continente, executou sua magia com sucesso e também escapou. Finalmente está livre. Ele ri, pensando em quão furioso o mestre da torre deve estar, e como a destruição da torre os impede de descobrir que ele fugiu. Mas sabe que isso ainda não é suficiente para destruir a torre. Balrog não recebeu o título de onipotente à toa, mas por enquanto isso basta. Enquanto a torre é reconstruída, ele planeja se fortalecer para sua vingança, destruir tudo o que o mestre construiu diante de seus olhos e assim gravar seu nome na história, vingando-se e provando-se como mago. Ele faz desses 2 pontos o propósito de sua vida. Dizendo adeus à torre por um tempo, vemos Verden enfrentando um Goblin. Ele usa a magia Cortador de Vento e o derrota facilmente com um só golpe. Ele não sente diferença alguma, então supõe que houve algum problema.